A pergunta mais difícil do processo seletivo é quais são os meus defeitos? E você estava falando, Gabriel, como foi responder essa pergunta? Sem mentoria, sem saber que essa pergunta de fato ia acontecer. E a primeira vez que eu respondi essa pergunta, eu tentei juntar. Eu tentei olhar para a empresa, olhar para o perfil da vaga e eu tentei responder essa pergunta. De acordo com a minha integridade, ou seja, tem que ser verdade para mim. Esse tem que ser um ponto de melhoria. Eu não posso inventar. Não pode ser um ponto fictício de melhoria. Eu não posso dizer o que é um ponto de melhoria para o meu irmão, um ponto de melhoria para o meu pai, para minha mãe, um ponto de melhoria para o meu amigo da faculdade, que eu observo nele. Tem que ser um ponto de melhoria meu. Eu preciso ser íntegro nisso. E aí muitas pessoas caem nesse erro, né? Esse erro controverso de sempre repetir as mesmas palavras. Eu digo que é uma resposta pronta que você leu lá na revista Exame. E pior do que você não responder é você dar uma resposta pronta, como, por exemplo, perfeccionismo. Perfeccionismo é algo dúbio, né? Geralmente o recrutador, principalmente da indústria farmacêutica, que é um recrutador experiente, ele já está muito acostumado a ouvir esse tipo de palavra. Isso não cola mais. Você não pode cometer esse erro de falar que você é perfeccionista. Mas, Gabriel, eu de fato sou perfeccionista. Gabriel, eu realmente tenho esse ponto de melhoria. Por favor, não fale esse ponto de melhoria. Comece a enxergar outros pontos de melhoria e oculte esse. Ele não perguntou quais são todos os seus pontos de melhoria. O recrutador nunca vai perguntar quais são todos os seus pontos de melhoria. Nunca ele vai perguntar mais do que 3 pontos de melhoria. Eu nunca vi um recrutador perguntar mais do que 3. Então se prepare para responder 3. Só que a maioria dos recrutadores pergunta qual é o seu principal ponto de melhoria. Ou quais são os seus pontos de melhoria no plural, então você pode dar minimamente 2 pontos de melhoria. Se ele perguntar 3 pontos de melhoria, você dá 3, porque você vai estar preparado para responder 3 pontos de melhoria. O que eu quero que você entenda é o seguinte: existem alguns erros clássicos e você não pode cometer eles. O primeiro é você ser mecânico nessa resposta. Você tem que entender que essa resposta precisa ser natural, ela precisa ser espontânea, mas ao mesmo tempo planejada. Como assim, Gabriel? Tem como alguma coisa ser espontânea e planejada ao mesmo tempo? Tem. Quando, por exemplo, eu planejo passar uma noite romântica com a minha esposa, eu planejei, por exemplo, reservar um restaurante que ela gosta muito para a gente poder ir nesse restaurante. Eu espero que essa analogia tenha servido para te ajudar a entender que a sua resposta não pode ser mecânica, mas a sua resposta ao mesmo tempo precisa ser planejada. Se ela não for planejada, corre um sério risco de você falar algo que seja autoexcludente com a vaga. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O primeiro erro é você ser mecânico. O segundo erro é você responder aquilo que todo mundo responde. Perfeccionismo e etc, etc. Esse tipo de resposta não cola, tá? Inclusive ele é pejorativo, ele é visto como algo pejorativo por parte do recrutador. Ele diz, eu enquanto recrutador, por exemplo, falo assim, passa essa, me responde algo mais seu, tá? Não estou dizendo que não é um ponto de melhoria seu, mas assim, me diz outra coisa, porque isso aí dá a impressão que você leu na revista Exame. Nada contra a revista Exame, tá, gente? Mas o fato é que parece uma resposta pronta. Por favor, não diga perfeccionismo. É o segundo erro. O terceiro erro é você responder algo desordenado e que é autoexcludente com o perfil da vaga. Então você precisa entender que você não pode falar de forma desordenada, qualquer coisa que lhe venha à mente. A primeira coisa que veio na sua cabeça, simplesmente você falou, só que você depois caiu em si que essa era uma característica sua, ou um ponto de melhoria seu, que não era compatível com aquela vaga específica. Teve uma situação, eu sempre acho oportuno falar isso, porque, enfim, eu acho que vale muito a pena, em que eu perdi uma promoção no emprego porque eu respondi algo que era verdadeiro, que era íntegro, só que algo que era absolutamente autoexcludente com a vaga em questão. E eu poderia, de forma íntegra e verdadeira, ter respondido outra coisa. Eu gosto de pensar sempre que existem mais de 2 formas de contar a mesma história. Se eu for contar a história da Marvel, dos Vingadores, de algum filme ou do Star Wars, eu vou contar de um jeito. O George Lucas conta de outro jeito. Então você pode contar uma história de forma monótona, a ponto da pessoa simplesmente enjoar de ouvir você contando essa história, ou você pode contar ela de forma incrível. C.S. Lewis contou as Crônicas de Nárnia de forma absolutamente incrível. E você precisa entender como contar a sua história de uma forma persuasiva, ao mesmo tempo natural, transparente, íntegra, só que ao mesmo tempo envolvente. Que possa fazer com que o recrutador, que é o seu cliente ali em questão, possa dizer assim, caraca, cara honesto, né? Caraca, que moça honesta, velho. Como ela foi
Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha, foi original, sabe? Alguma coisa que marcou ele. Mas ao mesmo tempo você mostrou prontidão na sua resposta. Ao mesmo tempo você mostrou uma espontaneidade na sua resposta. Ao mesmo tempo você mostrou segurança na sua resposta. E eu consigo, enquanto recrutador, confiar em alguém que consegue enxergar os seus próprios defeitos, seus próprios pontos de melhoria.